para falarmos do Flamengo e no vídeo de agora eu vou falar especificamente de Everton Araújo, porque ontem no Maracanã, no jogo contra o Curitiba, um scout de uma equipe italiana estava lá no estádio para observar esse jogador. E eu consegui descobrir que esse scout estava lá, só que eu não estava conseguindo apurar qual jogador esse scout havia ido observar. E agora, enfim, consegui confirmar todos os lados dessa informação e vou trazer no vídeo de agora que equipe italiana é essa, se já tem proposta, se não tem, se vai fazer proposta, a gente vai trazer todos os detalhes. Vamos falar também de um dirigente que deixou o Botafogo recentemente, chegou a ser procurado pelo Flamengo, mas está indo para a Premier League. Botafogo perdendo um grande profissional e a gente vai trazer que dirigente é esse, porque se o Flamengo deu uma sondada, é sinal que o profissional é bom e é notícia aqui no canal Vene Casagrande. Por falar em notícia, lista dos 26 convocados da seleção uruguaia confirmada. Tem vários jogadores do Flamengo e um jogador do Vasco estava sendo convocado desde 2023 e acabou ficando fora da lista final de Marcelo Bielsa. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas vamos lá. Informação, galera. É o seguinte, saiu a lista de convocados aí da seleção uruguaia para a Copa do Mundo. Arrascaeta está confirmado, mesmo se recuperando da lesão na clavícula da operação. Do Flamengo foi Varela, Piquerez do Palmeiras foi chamado, Matias Vinha, que pertence ao Flamengo, está emprestado ao River Plate, também foi chamado. Georgiano de Arrascaeta, Nico de la Cruz também está lá, mesmo não merecendo nem um pouco. Canobi do Fluminense foi chamado, então Flamengo, portanto, com todos os jogadores aí da seleção uruguaia convocados, inclusive o Matias Vinha, que ainda pertence ao Flamengo e está emprestado ao River Plate. Puma Rodrigues, que havia sido convocado desde 2023, cara. Ele vem se destacando com a camisa do Vasco e ficou fora justamente na lista final para a Copa do Mundo. O que mais me chamou a atenção é que ele chamou 3 laterais esquerdos e apenas um direito, que é o Guilherme Varela. Que loucura esse Marcelo Bielsa, né? Mas, enfim, vamos em frente, vamos trazer as informações aqui, ó. Alessandro Brito, galera, informação que a gente acabou de publicar aí nas outras redes sociais, ele deixou o Botafogo, ele era diretor de gestão no Botafogo desde 2022, tá? E fechou com o Crystal Palace. A curiosidade é que o Flamengo nos últimos dias chegou a dar uma sondada nesse profissional, ele estava no Botafogo desde 2022, é muito elogiado no mundo da bola aí, tratado como um dos melhores da área. Inclusive, ele fez grandes contratações para o Botafogo. A equipe de scout do Botafogo era muito boa, cara. Encontrou muitos jogadores bons, o Gregory, o Igor Jesus, enfim, vários outros. Óbvio, teve erro também, mas, sem sombra de dúvida, eu botaria o percentual de 90% de acerto, tá? Então, Alessandro Brito, deixando o Botafogo, indo para o Crystal Palace. O John Textor, entre aspas, atrapalhando a vida do Botafogo 2 vezes, né? Na vida financeira e agora indicando um profissional para o Crystal Palace e tirando esse profissional do Botafogo. Vamos falar agora do Everton Araújo. Ontem eu estava no Maracanã e no setor que eu fiquei ontem, levei minha mãe, a gente ficou lá no Maracanã fiz esse investimento aí para dar uma moral para a dona Carmen, para não ficar no meio da confusão ali, o máximo de conforto possível, até porque ela me levava na geral antigamente, quando a gente não tinha muitas condições. Hoje, graças a Deus, e graças a vocês, ao meu trabalho também, eu consigo proporcionar isso para minha mãe. Aí estava lá no Maracanã Mais, fica muita família, empresários, enfim, fica muita coisa. E muita gente acaba não sabendo que eu sou jornalista. Eu estava lá tomando meu copinho d'água e estou ouvindo uma conversa, pessoas ali ao lado e tal, não sei o quê, até em inglês em determinado momento. E aí descobri que uma dessas pessoas que estava ali naquela rodinha da conversa é um scout do Milan. Uma pessoa foi observar um jogador no jogo do Flamengo contra o Curitiba. Enfim, ele representa o Milan, segundo me relataram. E aí, galera, eu não estava conseguindo descobrir qual jogador ele havia ido observar. Ele poderia ter ido observar algum jovem do Curitiba, por exemplo, não necessariamente alguém do Flamengo. Beleza. Então eu fiquei nas últimas horas aí, tentando, ligando, conversando com pessoas, e aí cheguei ao nome do Everton Araújo. E faz total sentido. Por quê? Essa pessoa que me confirmou que ele havia ido observar o Everton Araújo, me disse, Vene, o Milan tentou contratar o André, inclusive o André fez 2 gols ontem, na vitória do Corinthians.
O Milan tentou contratar o André, não conseguiu. E aí eles estão observando outros jogadores jovens com potencial para tentar a contratação. E o Everton Araújo é um desses jogadores. Cara, o Everton Araújo ele vem jogando muita bola na temporada 2026. Não sei, a gente pode até debater se ele se encaixa ao estilo de jogo do futebol italiano ou não. Eu acho que se encaixa, tá? A gente pode debater muitas coisas. O que a gente não pode debater, que tem que ser unanimidade, é o Everton Araújo hoje é titular na equipe do Flamengo, pelo menos eu acho isso, e ele tem um grande potencial e vem crescendo bastante com o Leonardo Jardim. Só para vocês terem noção, galera, ele tem 27 jogos na temporada, sendo 25 como titular, 1 gol, 2 assistências. Eu gosto de mencionar esse 1 gol e 2 assistências porque é algo que ele evoluiu com o Leonardo Jardim. Ele está chegando melhor ao ataque, ao setor ofensivo. Antigamente ele pegava a bola, era passe para o lado ou para trás. Agora é passe para frente, quebrando linha adversária. Ele evoluiu demais nessa temporada e é jovem, tem 23 anos. Então o Milan, um scout, uma pessoa, estava no Maracanã para poder observar o Everton Araújo. Se ele foi bem, se ele foi mal, aí quem tem que dizer é a pessoa que foi lá observar o Everton Araújo. Pelo que eu vi do jogo ontem de perto, que eu estava lá, nos 90 minutos em campo, o Everton Araújo foi bem. Foi muito bem. Então, acho que faz total sentido. Agora, não tem proposta, tá? Me garantiram isso, não tem proposta, nenhuma oferta feita, nenhuma conversa em andamento. Dizer isso seria mentira da minha parte, porque a informação que me passaram foi observar. E é normal isso, no mundo da bola, isso é normal. O scout, enfim, clubes têm representantes, não só aqui no Brasil, em outros lugares também, para ficar observando, olhando de perto. Faz parte do mercado. Mas é interessante a informação e eu, enfim, vou valorizar o meu peixe aqui, porque não foi fácil descobrir qual jogador esse scout havia ido observar. E eu descobri o nome do Everton Araújo. Cara, para finalizar nosso vídeo, eu não vou deixar de falar isso não. Ontem teve jogo do Botafogo contra o Bahia. O Botafogo perdeu de virada por 2-1. Tem lá um debate, uma polêmica envolvendo a arbitragem. Na saída do campo, o Arthur Cabral falou da arbitragem, e foi totalmente coerente o que ele disse, e disse inclusive que falta coerência na arbitragem do futebol brasileiro, eu concordo plenamente. E teve uma outra declaração dele que me chamou a atenção, quando ele falou do gramado, lá do estádio do Bahia. E aí entra o campo também. O senhor Fernando Diniz foi no nosso campo, no Newton Santos, e falou que é impossível jogar no nosso campo. Aí viemos jogar nesse pasto aqui. Como você vai cobrar o sintético de um clube, sendo que a gente vai jogar em um campo como esse? Temos que deixar de ser hipócritas e cobrar o que é certo, o que não nos favorece. O Bahia, clube gigante, é uma vergonha ter um campo como esse. Esses 2 meses vão servir para a gente melhorar. Pois é. Por que eu estou trazendo essa declaração? Outro dia, falei mal do gramado do estádio do Bahia. A torcida do Bahia reclamou, dizendo que eu era clubista, que só porque eu era do eixo Rio-São Paulo eu estava falando mal do... Gente, todo jogador e todo profissional que vai lá reclama do gramado. Inclusive, o próprio treinador do Bahia já reclamou publicamente, o Rogério Ceni. E eu concordo. Antes da gente falar do fim da grama sintética, temos que falar da melhoria da grama natural nos estádios do futebol brasileiro, para melhorar o produto. Eu estou nessa com o Arthur Cabral e é por isso que eu estou trazendo essa declaração dele aqui. Beleza, galera? Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias exclusivos e atualizados do Flamengo nesta segunda-feira, dia 1º de junho. Isso mesmo, o primeiro dia do mês do ano. Primeiro dia do meio do mês do ano. Então, para você que gosta desse conteúdo, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative também o sino das notificações para você ficar sempre que for possível atualizado, informado e noticiado sobre tudo, mas tudo mesmo que está sendo falado nos bastidores do Flamengo, no mercado da bola do Mengão e sobre finanças e mercado. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.